A Comuna de Paris. Uma insurreição histórica e sua herança revolucionária. A Revolta da Comuna de Paris, que eclodiu em 18 de março de 1871, destacou-se como uma das insurreições populares mais significativas do século XIX. Após as massas populares tomarem a capital francesa, a cidade foi evacuada. Essa insurgência resultou de uma combinação de fatores específicos da época, incluindo a crise nacional do regime bonapartista em declínio, os impactos da Guerra Franco-Prussiana e, sobretudo, a disseminação da ideologia socialista entre o proletariado europeu, manifestada pela expansão da Associação Internacional dos Trabalhadores, (AIT). A Comuna, considerada o primeiro autogoverno proletário e popular no contexto da ascensão do capitalismo, foi um marco para o desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores na França e na Europa Ocidental durante o século XIX. Marx descreveu a Comuna como um corpo de conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal, responsáveis e substituíveis a qualquer momento. A Comuna buscava ser uma corporação de trabalho, executiva e legislativa simultaneamente, despojando imediatamente a polícia de suas funções políticas. A expansão do movimento socialista desde Proudhon, a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels e a ascensão do socialismo na classe operária internacional desde a década de 1830 indicaram uma tendência crescente. A Comuna de Paris, embora tenha durado apenas 2 meses, foi um exemplo marcante da negação do Estado e da ditadura do proletariado, conforme proposto pela teoria marxista. Mesmo que a Comuna tenha sido derrubada pelo exército francês e alemão após 2 meses, sua importância histórica para as lutas proletárias e o desenvolvimento futuro permanece. A iniciativa de Paris, ao desafiar a tradição política burguesa, deixou um impacto duradouro na imaginação do proletariado europeu. A Comuna de Paris representou uma negação ousada do Estado, inaugurando uma nova era de emancipação e solidariedade além das fronteiras nacionais. Os defensores da Comuna perceberam a impossibilidade de sustentar um autogoverno proletário dentro da estrutura estatal burguesa. Isso levou à compreensão de que uma reestruturação completa era essencial para atender às necessidades da classe proletária, deixando uma valiosa contribuição para o movimento revolucionário proletário. A história moderna da França foi marcada por tumultos, e a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, destacou-se como o evento mais emblemático desse período. Contudo, durante a Revolução Francesa, ainda não havia uma consciência de classe específica entre os trabalhadores, sendo que essa emergiu apenas entre 1815 e 1848, tanto na França quanto na Inglaterra. As bases agrárias na França eram robustas, e, por ser um país predominantemente composto por artesãos, camponeses e comerciantes, ou seja, pequenos burgueses, o capitalismo estava menos desenvolvido no Estado francês em comparação com a Inglaterra. Essa situação explica o surgimento tardio de movimentos proletários organizados. O conceito de socialismo só começou a tomar forma na década de 1820, e na década de 1830, já era possível observar o surgimento de uma consciência de classe proletária, embora essa fosse substancialmente inferior à consciência da burguesia. Manifestações desse sentimento, como a insurreição dos trabalhadores têxteis de Lyon em 1844, já eram evidentes. As revoluções de 1848 revelaram uma crescente conscientização das classes proletárias, mas, segundo Engels, nem o progresso econômico do país nem o desenvolvimento intelectual das massas operárias francesas atingiram um nível que tornasse possível uma reconstrução social. Após a derrota dos trabalhadores em 1848, a burguesia abandonou suas características progressistas e assumiu abertamente uma postura conservadora e reacionária, consolidando-se como classe dominante e antagonista em relação aos trabalhadores. Na década de 1860, surge a Associação Internacional de Trabalhadores, ou Primeira Internacional, visando ser um ponto central de comunicação e cooperação entre os operários de diferentes países. Nesse período, Napoleão III ascendeu ao poder, primeiro por vias democráticas, e posteriormente, por meio de um golpe que estabeleceu seu segundo império. Sua liderança como imperador foi fortemente contestada na década de 1870. A década de 1848 viu Luís Napoleão ser eleito presidente da Segunda República em Paris, mas ele logo deu um golpe de Estado que provocou uma revolta de parisienses, em sua maioria camponeses, que se recusavam a aceitar outro império sem resistência. A revolta foi contida pelas forças imperiais.
O sistema financeiro implementado por Napoleão III aumentou a disparidade entre ricos e pobres, enquanto o rápido crescimento urbano exacerbava os problemas sociais. A resposta a essas questões foi o projeto liderado por George Haussmann para reformar Paris, visando transformá-la em uma cidade imperial e moderna. No final da década de 1860, a oposição ao regime imperial cresceu, alimentada pelas dificuldades dos trabalhadores, salários estagnados, aumento da desigualdade e abusos dos empregadores. Associações foram formadas para lidar com as injustiças enfrentadas pelos trabalhadores, e grupos republicanos e socialistas se uniram para discutir maneiras de construir um governo comprometido com a justiça social. Paris, privada do direito de eleger seu prefeito ou conselhos municipais, viu crescer o desejo de autonomia, e, em meados de 1869 a 70, as reivindicações de autonomia parisiense se fundiram com o republicanismo, dando origem à ideia de uma futura comuna. Os eventos políticos relacionados à Guerra Franco-Prussiana destacam o caráter burguês do Estado francês, desencadeando assim o processo revolucionário. Nesse sentido, a Guerra Franco-Prussiana se apresenta como um precursor crucial para a compreensão da Comuna de Paris. A guerra teve início em 1870, resultando na dura derrota da França de Napoleão III. O imperador foi capturado, e um governo provisório, a Terceira República, foi estabelecido em 14 de setembro de 1870. Contudo, esse governo mostrou-se ineficaz, uma vez que as insatisfações políticas que já existiam no governo de Napoleão III persistiam e agora eram protagonizadas pelos trabalhadores. As massas estavam descontentes com as condições da derrota, e o governo falhou nas tentativas de acordo com os prussianos. Enquanto isso, as tropas prussianas cercavam Paris. À medida que as tropas prussianas avançavam em direção a Paris em 2 de setembro de 1870, desencadeou-se o processo histórico que culminaria na Comuna de Paris. O governo francês estava fragmentado, e a população estava à mercê do exército de ocupação. A exigência da população era a formação de uma guarda nacional composta pelas classes populares para poder agir. Os trabalhadores, então, se armaram para a defesa das cidades e recusaram-se a aceitar a rendição humilhante proposta em Versalhes, pela qual a França cederia os territórios da Alsácia e Lorena à Prússia. As tropas prussianas ocuparam os fortes a leste de Paris, convocaram eleições para uma nova Assembleia e solicitaram a renúncia do governo de defesa nacional. Entretanto, os trabalhadores parisienses se recusaram a entregar as armas. A revolta da população contra as tropas prussianas se transformou em uma revolta social. Nesse contexto de organização independente dos trabalhadores para a defesa de Paris, surgiram lideranças proletárias que eventualmente conduziram o país à Comuna. Em 18 de março de 1871, ocorreu na capital francesa o episódio conhecido como a Comuna de Paris, representando a primeira tentativa histórica de um governo liderado pelo proletariado. Esta insurgência social teve como alvo a burguesia parisiense, o governo francês e os ataques inimigos dos exércitos alemães envolvidos na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A proclamação oficial da Comuna de Paris ocorreu em 28 de março, após eleições verdadeiramente universais realizadas 2 dias antes, resultando na separação do governo parisiense do governo de Versalhes. Na noite do evento da Comuna, as tropas da Guarda Nacional, compostas por neojacobinos, blanquistas e internacionalistas, impediram que o exército francês, sob as ordens de Adolphe Thiers e liderado pelos generais republicanos Thomas e Leconte, confiscasse os canhões de Paris. A ocupação de Paris pela Guarda Nacional, cuja vanguarda era formada por indivíduos com uma ideologia popular, ocorreu, resultando na evacuação da cidade, enquanto governantes, nobres e funcionários civis fugiam. Dessa forma, Paris estava agora sob controle do povo revolucionário. A Guarda Nacional continuou a reprimir partidários de direita associados a Thiers, que se manifestaram contra o Comitê Nacional em 21 de março. A partir desse momento, a França passou a ter duas capitais competindo entre si, Paris e Versalhes, cada uma com sua concepção de nação e regime político apropriado. Durante seu governo em Paris, a Comuna implementou diversas medidas em benefício da população local. Inicialmente, destituiu a centralização do poder estatal, aboliu o poder eclesiástico, também separando a igreja da escola e do plano educacional, a polícia e o exército.
Além disso, substituiu a burocracia estatal pela autogestão social coletiva e introduziu uma previdência social. A administração da comuna promoveu ainda mais reformas, como a abolição do trabalho noturno, a reabertura de oficinas para instalação de cooperativas, a desapropriação e ocupação de residências vazias, entre outras medidas progressistas. Apesar da natureza revolucionária da insurreição que resultou na Comuna de Paris, ela estava destinada ao fracasso desde o início, devido a erros estratégicos na defesa militar da cidade contra as tropas de Adolphe Thiers, que, posteriormente, com o apoio das tropas prussianas, derrubariam o governo proletário estabelecido na capital francesa. Antes mesmo da Comuna, as mulheres, sejam burguesas ou operárias, já haviam se envolvido politicamente nas lutas revolucionárias de 1789. No entanto, ao contrário do que ocorreu durante a Revolução Francesa, na Comuna de Paris, as mulheres tinham a oportunidade de empunhar armas e participar ativamente das frentes de batalha. A proletarização das mulheres ocorreu principalmente nas indústrias têxteis, onde passaram a se organizar, ingressando em sindicatos e clubes políticos. Durante a Comuna, essas mulheres organizadas encontraram uma voz mais significativa na busca pela igualdade, incluindo a igualdade de gênero. Ao longo da Comuna, as mulheres não apenas combateram, muitas vezes nas linhas de frente, as tropas prussianas e francesas, mas também confeccionaram uniformes, cuidaram dos feridos, prestaram assistência logística e fabricaram sacos utilizados nas barricadas erguidas pelo povo parisiense. Uma figura importante durante a Comuna de Paris foi Louise Michel, uma professora humanista que se recusou a jurar lealdade ao Império de Napoleão III. Ela participou ativamente na luta pela República, atuando como combatente e enfermeira. Além disso, ela se envolveu com o movimento anarquista e se disponibilizou para ir até Versalhes com o objetivo de assassinar o presidente Thiers. Como resultado de suas ações, Michel foi presa e deportada. A participação ativa das mulheres na Comuna de Paris levou à Declaração de Igualdade de Direitos entre os Gêneros em seu governo, embora o sufrágio universal ainda não tenha sido instituído. O desfecho da Comuna foi resultado de um erro crucial que ocorreu no primeiro dia dos eventos, quando o governo de Thiers evacuou Paris. Nesse momento, o Comitê Central deveria ter mobilizado a Guarda Nacional em direção a Versalhes, aproveitando a vulnerabilidade das tropas do exército, que estavam indefesas e enfrentavam uma população amplamente mobilizada em apoio ao movimento. Outro fator que contribuiu para a queda da Comuna foi o abandono de Paris pelo exército regular, pois a Comuna acreditava erroneamente ser possível chegar a um acordo com Thiers. Com o tempo e a falta de ação contra Versalhes, tropas do interior da França começaram a chegar a Paris, e Thiers recebeu autorização da Alemanha para reforçar ainda mais suas tropas no local. Bismarck, temendo uma vitória da Comuna, libertou, por ordem de Thiers, cerca de 60.000 soldados franceses anteriormente presos pela Prússia e aumentou suas próprias tropas para 130.000 soldados. Como resultado, Paris foi cercada, e os comunards foram forçados a fugir, queimando, em protesto, o que deixavam para trás. Para Paris, a estratégia de guerra envolvia um combate relativamente limpo, respeitando os princípios de Genebra, enquanto para Thiers tratava-se de uma guerra suja, sem misericórdia. Os exércitos inimigos da Comuna frequentemente realizavam fuzilamentos, atacavam ambulâncias e perpetravam outras ações violentas contrárias aos princípios de Genebra. A Comuna possuía um considerável poder bélico, mas carecia de um plano e comando definido. Em resposta, Thiers adotou táticas agressivas, bombardeando, simulando conciliações e empregando diversas estratégias em sua guerra suja, incluindo corrupção e falsos apelos ao patriotismo. Dissensões começaram a surgir dentro da própria Comuna, pois enquanto os jacobinos e blanquistas queriam centralizar os poderes político-militares no Comitê de Salvação, os proudhonianos e marxistas, em número reduzido, viam isso como o domínio de uma nova ditadura. Essas discordâncias internas eram expressas por meio de manifestos em jornais. O final da insurreição resultou em várias perdas, incluindo renúncias de altos comandantes e falta de clareza na liderança do movimento. Paris se tornou um cenário desolador, com evidências generalizadas de destruição e um grande número de vítimas da guerra. Os combates eram desproporcionalmente intensos entre as forças oponentes, com um exército forte e bem armado lutando contra alguns soldados desorganizados, desatentos e desesperançosos.
Os batalhões da Comuna sofreram perdas significativas, com a morte em combate, fuzilamentos e aprisionamento de vários soldados. Durante a Semana Sangrenta, de 22 a 28 de maio, mais de 20.000 parisienses perderam a vida, marcando o desfecho desse conflito. Com o fim da Comuna, ocorreram execuções de 17.000 parisienses, mais de 40.000 foram feitos prisioneiros e mais de 13.000 foram condenados. Durante a resistência da Comuna, apenas pessoas denunciadas ou federadas haviam sido mortas, mas após sua queda, soldados franceses passaram a atacar civis indiscriminadamente, realizando buscas em casas e cadáveres e confiscando tudo, conhecido como o último confisco. Qualquer pessoa desconhecida corria o risco de ser fuzilada, aumentando a desconfiança e a aflição, à medida que relatos de execuções se espalhavam por Paris. A ausência de policiamento e informações precisas levou ao assassinato de qualquer pessoa associada a nomes revolucionários, e denunciados eram fuzilados em busca das recompensas por suas cabeças. Profissionais como sapateiros, alfaiates, ferreiros, pedreiros e marceneiros, que apoiaram a Comuna vestindo o uniforme da Guarda Nacional, foram particularmente visados. A violência também se estendeu pela Europa, com uma aliança entre republicanos e monarquistas, conservadores e liberais, unidos contra o proletariado revolucionário e, principalmente, contra a Internacional. A questão crucial se tornou se a Comuna foi a primeira ou última revolução proletária, com diferentes interpretações, alguns a considerando o fim de um ciclo, enquanto outros, como Engels e Marx, destacaram as consequências da derrota da Comuna, impulsionando o movimento operário para a Alemanha e garantindo sua continuidade. A Comuna evidenciou a possibilidade de transição de um regime capitalista para um regime operário efetivo, sendo lembrada como precursora de uma nova sociedade. Influenciou correntes ideológicas no anarquismo europeu, como o anarcossindicalismo, antes de uma onda de violência no cenário político europeu. Seus ideais ecoaram em lugares distantes, como Portugal, Argentina, Brasil e México. No início do século XX, os sovietes formados por trabalhadores, camponeses e soldados na Rússia durante a Revolução Russa foram compreendidos como uma modernização da Comuna de Paris, adaptada a um novo contexto. Apesar de seus sucessos ou falhas, a Comuna continuou a ser mencionada em momentos dos séculos XX e XXI, como durante a Revolução Cultural na China e o governo de Salvador Allende no Chile, mantendo viva a ideia de ascensão ao poder por meio da revolução. Serviu de base e evidência para o desenvolvimento dos pensamentos anarquistas e marxistas, sendo analisada por Marx e Bakunin para extrair conclusões sobre a importância do Estado na sociedade. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!